Direto da redação. Por meio da Operação Shark, a polícia desbaratou uma quadrilha que atuava em vários estados aplicando golpes de empréstimos em dinheiro. E para aplicar os golpes, olha só, hein? Os criminosos se passavam por consultores financeiros. E de acordo com as investigações, o esquema movimentou 90 milhões de reais. A Operação Shark foi realizada no estado do Rio, Distrito Federal, São Paulo e Pernambuco. Essas quadrilhas, geralmente, elas têm conexões, elas operam, como é por telefone, elas operam em vários estados, escolhem. E são pessoas que se passam por funcionários de bancos, oferecendo empréstimos assim, por meio de um sistema aparentemente vantajoso, o que faz transparecer algo vantajoso para quem vai supostamente tomar um empréstimo. E aí é que a pessoa cai no golpe. Mas vamos entender certinho como funcionava o esquema. As informações estão na reportagem de Fabiana Sampaio. Uma ação conjunta das polícias civis do Distrito Federal e do Rio de Janeiro desarticulou nesta quinta-feira um grupo especializado em aplicar golpes de empréstimos de dinheiro. Além do Rio e do DF, os criminosos atuavam nos estados de São Paulo e Pernambuco. A operação recebeu o nome de Shark, que significa tubarão em inglês. Os golpistas diziam que trabalhavam para empresas de consultoria financeira e, de acordo com a investigação, o esquema movimentou 90 milhões de reais. O delegado titular da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor da Polícia Civil do Distrito Federal, Wesley Salomão, explica como funcionava o golpe que incentivava a vítima a fazer empréstimo. As pessoas, então, se dirigem aos escritórios das empresas, tanto no Distrito Federal, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, onde são induzidas a contratarem um novo empréstimo e transferir tais quantias para a conta da empresa, que, através de um contrato, se compromete a pagar mensalmente por aquele novo empréstimo. Em alguns casos, para induzir as vítimas a contratarem novos empréstimos, a empresa oferece 10% do valor ao final do contrato. Somente no Distrito Federal, 70 pessoas foram enganadas. As vítimas normalmente eram servidores públicos, idosos e aposentados, que possuem ou possuíram empréstimos consignados e que ainda têm margem para novos empréstimos. O contato inicial era sempre por meio de ligação telefônica. Os criminosos chegavam a dizer que tinham autorização do Banco Central para telefonar para as vítimas e propor uma suposta renegociação das dívidas. Na prática, eles convenciam as pessoas a assinarem novos contratos com taxas mais elevadas. Outra forma de aplicar o golpe era convencer as pessoas a pagarem um valor em troca da liquidação do empréstimo. No fim das contas, o dinheiro era desviado e, além do prejuízo, a vítima continuava com a dívida. Os policiais cumpriram 20 mandados de busca e apreensão na região central de Brasília, em bairros das zonas norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os criminosos vão responder por crimes contra as relações de consumo, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Quando essa região toda aqui, o norte do estado, estava nadando em dinheiro, tinha aqui grupos organizados que ofereciam empréstimos por meio de distribuição até de folheteria em rua. Macaé, você chegava ali na Avenida Rui Barbosa, em Macaé, no calçadão da Rui Barbosa, a quantidade de pessoas que ficavam ali oferecendo empréstimos sem consulta ao SPC. Não precisava fazer consulta ao SPC. Você tomava qualquer quantia ali, assim, facilmente, fácil. Aqui também no calçadão de Rio das Ostras, a quantidade de pessoas, de empresas, distribuindo panfletos com oferta de empréstimos, era também algo assustador. Depois de tomar um empréstimo, como é que as pessoas ficavam? Recebendo telefonemas. Quando atrasava uma parcela, era assim, extorsão.
Ligava praticando extorsão mesmo, ameaçando de morte. E quais eram assim, qual era a clientela preferencial desses pilantras? Idosos, aposentados. Se o idoso ele morasse só, meu Deus do céu, era a vítima então assim adequada, era a vítima, era o escolhido. E essas empresas que ofereciam, que emprestavam dinheiro, elas tinham sede em São Gonçalo, Niterói, e as ameaças elas iam se tornando duras. A polícia estourou isso. A polícia prendeu essas pessoas, prendeu muitas delas por agiotagem. Então tinha policial envolvido, tinha policial metido no negócio, e era um negócio assim fabuloso, porque se faturava muito dinheiro. Porque não era uma empresa organizada, não era uma instituição financeira registrada no Banco Central. Eram empresas fictícias, eram agiotas que se constituíam, se disfarçavam, se passavam por empresas, mas que praticavam agiotagem. Ali tinha um contato, tinha endereço, tinha casa, tinha telefone, tinha tudo da vítima. Que aí não é cliente, é vítima. Daí era uma desgraça para muita gente. A polícia estourou isso. A polícia prendeu muitos integrantes dessa quadrilha e isso deu uma arrefecida. Mas nas comunidades mais pobres, nas comunidades em que as pessoas não têm assim orientação e que não sabem que agiotagem é crime, que agiotagem no Brasil é crime. Quem empresta dinheiro a juros e faz esse tipo de cobrança, se chamar a polícia vai preso. Se no dia que ele for lá na porta cobrar, a pessoa chamar a polícia e der um flagrante, der um bote, vai prender. E nas comunidades em que as pessoas não têm esse conhecimento, que não sabem disso, as pessoas pagam juros de 30%, de 40%, chega a pagar juros de 50%. Porque ele não tem lei a ler o cara vai ali com arma, muitas vezes ele ameaça como é, ele não chega e fala, vou te matar. Mas ele chega para receber o dinheiro e chega exibindo uma pistola na cintura. O que ele está induzindo o interlocutor a pensar? Que se não pagar, morre. Nesses comércios ambulantes, nesses camelódromos, o que tem de agiotagem para movimentar dinheiro ali, as pessoas precisam comprar mercadoria, adquirir mercadoria, e o agiota empresta o dinheiro, ele cobra juro de R$10 por dia. Ó, você vai me pagar R$10 por dia, o juro de R$10, R$5 daqui por dia, tal, a prestação. Então tem várias modalidades de empréstimos, de agiotagem criminosa que está funcionando, e a revelia, e a margem de tudo. E ali não tem lei, não tem ninguém, a não ser que prenda, a não ser que chama a polícia, prenda na hora, vai, faz, mas quem vai denunciar tem que temer pela vida, porque essas pessoas vivem disso. Essa é a atividade criminosa dessas pessoas é o meio de sobrevivência. Então em algum momento essas pessoas poderão ser alvo também de retaliação. Existe todo um mercado de agiotagem que acontece e que é muito lucrativo e que movimenta quantias volumosas. Aqui, essa reportagem aí que foi do Victor Ribeiro, na verdade, ela fala na movimentação do esquema de 90 milhões de reais. Você sabe o que é 90 milhões de reais? 90 milhões de reais é muito mais do que alguns prêmios da Mega Sena acumulados. É muito dinheiro. Tem empresas que não movimentam essa quantia. Tem empresas que não movimentam esse volume, esse numerário todo. Empresas que operam normalmente, que pagam impostos. Porque aqui não tem pagamento de imposto. A agiotagem no Brasil é crime, mas ainda é um negócio muito lucrativo. Portal View. O mundo na palma da mão. View.